Qual o nome de vocês? Daniela. Daniela Esther. e Esther. Mãe e filha? Sim, senhor. E aí? O que aconteceu com vocês? Eu era de outra denominação, pastor. Pregava, dirigia a coral da igreja. E quando eu sofri um acidente, uma queda, e aí eu fiquei por 2 anos e 6 meses sem mover o lado esquerdo do corpo. Eu tinha depressão há 25 anos, mesmo pregando. Eu tinha ansiedade, tinha tentado suicídio 6 vezes. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Desculpe, isso tudo enquanto pregava em uma igreja? Enquanto eu pregava. Falava em línguas, achava que tinha o Espírito Santo naquela época. Eu tinha problema com pornografia, pastor. Eu era extremamente violenta em casa, eu espancava meus filhos. Eu era desequilibrada. Eu tinha aquela paralisia do sono. Eu dormindo, eu tinha a sensação que alguém me sufocava. Alguém estava com o corpo sobre o meu. Dominava o meu corpo, usava o meu corpo, na verdade. E eu não tinha essa noção. E eu cheguei na igreja assim, eu não gostava da igreja. O Senhor me perdoe, mas eu não gostava do Senhor. Que isso? Eu não gostava da Dona Cris. Logo de mim? Sim, senhor. Eu não gostava do Bispo Macedo. Eu achava que a igreja roubava os fiéis. Eu achava tudo muito certinho. Achava a igreja muito certinha. Então eu falava que era uma montagem. E eu tive uma queda e eu perdi o movimento do lado esquerdo do corpo. Cheguei a usar fralda, porque eu não controlava mais nada. As minhas vértebras da cervical, elas comprimiram a medula. Então eu não tinha mais movimento. Eu cheguei tomando morfina. E tomava 5 tipos de antidepressivo há mais de 25 anos, ansiosa. E foi assim, eu estava dormindo, tive essa paralisia do sono, o demônio entrou, eu não tinha essa noção de que era demônio. Eu só tive naquele dia, naquela noite, eu tive que era um demônio que entrou no meu quarto e tentou me matar naquela noite. Isso ficou muito claro para mim. E eu me urinei na cama. E quando eu acordei, meu ex-marido, ele levantou, me levou para tomar banho. E não era comum ligar a televisão e ter a programação da igreja. Jamais teria a programação da igreja. E quando eu liguei, um pastor estava ao vivo, 3 horas da manhã. E eu liguei naquele WhatsApp e ele conversou comigo. E ele fez um desafio para mim. Se Deus não mudasse minha vida, ele parava de pregar o evangelho. E eu nunca tinha ouvido uma fé tão convicta daquela. Porque eu estava indo na igreja e falava que era por causa de pecado. Você está em pecado. Você está em pecado, por isso que você está dessa forma. E aí eu fui à igreja. Você era participante de tudo isso ou você ficava chocada com a sua mãe pregando e vivendo essa vida do jeito que Eu você vivia junto com ela, bispo. Ah, você era Sim, senhor. parceira na Eu hipocrisia. acreditava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu caía no chão, para mim eu tinha o Espírito Santo. E aí era puro sentimento, né? A gente nasceu no lar evangélico, então a gente acreditava que isso era o Espírito Santo. Só que quando eu vi minha mãe daquele jeito, paralisada, eu recorri todas as denominações. Eu fui em todas as denominações pedir ajuda e ninguém conseguia ajudar a gente. Foi aí que minha mãe viu um pastor na televisão e a gente chegou na igreja com ela, assim, carregando ela. Meu irmão de um lado e eu do outro. Eu usava, bispo, um colete com ferro para sustentar a coluna, um colar, uma tipóia, uma moleta e uma bengala. E eu não mexia as mãos nem as pernas. Ao lado esquerdo, o pescoço ficava pendurado. E por causa da morfina, os médicos diziam que as alucinações de ver vulto, voz, era tudo por causa do medicamento. Era isso que eles falavam para mim. E quando eu cheguei na igreja, eu não tinha essa noção. Logo quando eu entrei, o pastor que estava na igreja pediu que uma obreira viesse orar em mim. E a minha filha conta que eu arranquei tudo. Eu manifestei e eu arranquei tudo. O colar, o colete, as bengalas eu joguei. Aí quando fez a oração de libertação que eu voltei, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E o pastor disse que Deus ia falar comigo do altar. E eu entendi que a minha vida estava errada. E eu comecei a vir na igreja. No 3º dia que eu estava curada fisicamente. Eu fazia teologia nessa época. Então, com 3 dias eu já estava curada. 1 mês eu já estava curada, liberta da depressão e da ansiedade de mais de 25 anos. Nessa altura,
a sua família, como é que estava? A sua família já estava te acompanhando? Como que é? Senhor, veio todo mundo. Porque quando viu aquela cura, veio todo mundo. Os filhos vieram, todo mundo veio para a A igreja. senhora trouxe todo mundo para a igreja Todo universal. mundo veio para a igreja. E aí, Mas ainda estava fazendo curso de teologia. estava, sim, senhor, fazendo curso de teologia. Não na igreja universal. Não, senhor. E aí, numa aula de 3 horas, 53 minutos, o pastor, né, o professor,